Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo eu estarei falando sobre Jesus é o Senhor do sábado. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 12, do verso 1 ao verso 8. Acompanhe aí, ok? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi com ele, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que nós podemos aprender com esse início de capítulo? Jesus aqui, a partir desse capítulo 12, ele vai ser confrontado várias vezes pelos fariseus e pelos saduceus, pelos conhecedores da lei, né? E eles vão testar Jesus, vão questionar Jesus para ver se há alguma falha, se ele dá alguma falha, né? Sobre o conhecimento que ele tem sobre a lei. E no início ele nos diz, né? Por aquele tempo, sendo dia de sábado, especificamente em um sábado, passou Jesus pelas searas. E os seus discípulos estavam com fome. E eles entraram, os discípulos começaram a colher espigas para comer. Os fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei mosaica, a lei de Moisés, eles viram aquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo e começou a questionar Jesus, dizendo que o que os discípulos dele estavam fazendo não era lícito fazer no sábado. Podia ser feito em qualquer outro dia, mas aos sábados não poderia ser feito. Só que o que não poderia ser feito aos sábados é a colheita das espigas, devido ao trabalho, né, de plantar e colher. Mas nessa questão, Jesus e os seus discípulos eles estavam com fome. Então eles não estavam colhendo as espigas porque vieram da questão do trabalho de colher as espigas. Eles colheram para se alimentar porque estavam com fome. Jesus ele prossegue, né? Ele diz: Não lestes o que fez Davi com eles e os seus companheiros quando eles companheiros dele tiveram fome? Jesus aí traz a memória deles, né? Porque eles tinham muito apego, né, com a história de Davi, o rei Davi. E Jesus vai e traz esse lembrete para eles, né? Que quando Davi e os seus companheiros eles tiveram fome, eles entraram na casa de Deus, porque o templo ainda não tinha sido construído. Então eles entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição, que eles ficavam distribuídos em duas fileiras com 6 pães cada, e que quando passava, né, que era colocado a cada semana, se eu não me engano, era a cada semana. E quando fazia a troca dos pães, aquele pão que estava antes era somente os sacerdotes que poderiam comer. Mas se a gente for ver lá em 1 Samuel 21, do 1 ao 6, eu deixo para vocês lerem e meditarem, que conta essa passagem, né, de Davi e dos seus companheiros, que aí o sacerdote chega para ele e fala, né, que se eles estivessem purificados, eles falam que estavam e deu. Mas eles não eram sacerdotes, tiveram fome, mas foram concedidos de comer. É, e ele diz, Jesus vai traz outro exemplo, né? Não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? E ele diz:
pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, ele estava falando dele próprio, né? Que é maior que o templo. Ou seja, no sábado, os sacerdotes eles trabalham, né? Fazem os sacrifícios. As pessoas trazem as suas ofertas de sacrifício. Então, os sacerdotes eles trabalham no sábado. E aí Jesus diz: Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Ou seja, se vocês não se prendessem só aquilo na parte literal da letra, mas praticassem com misericórdia, com amor, aquilo que está escrito, você não teria condenado inocentes. E ele diz: Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Filho do homem é o próprio Jesus, né? Ele está falando que ele é Senhor do sábado. E que aquilo que ele e os seus discípulos fizeram não era ilícito, como os fariseus estavam questionando. E a questão do guardar o sábado deles era das 18 horas, né? Das 6 horas da sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado. Então, das 6 da tarde, da sexta até as 6 da tarde do sábado. Que era um período que eles oravam, eles não realizavam nenhuma atividade, eles se consagravam. Só que o ponto em que os fariseus estavam tomando acerca dessa palavra estava questionando, estava sendo literal na letra e não agindo com misericórdia e amor, como Jesus estava falando aqui, né? Se você soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto, você entenderia isso. Que não é a questão do que ele está fazendo no sábado, mas como ele está usando o sábado, né, para fazer o bem. E eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente o que você entendeu sobre essa palavra ou algo que você, lendo, você tem para acrescentar também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.